Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou o pastor Robson Luiz e esta é a mensagem do dia. Hoje é um novo dia, um dia que Deus nos presenteou. Acredite na graça do Senhor e nas coisas maravilhosas que poderão acontecer na sua vida. Agradeça a Deus, porque a vida é um aprendizado sem fim. Tem coisas que Deus dá para a gente aprender e tem coisas que Deus só nos dá quando a gente aprende. Tem dias que nós nos perguntamos por que estamos passando por essa situação. Talvez Deus não mude a situação, Ele pode estar usando a situação para mudar você. Hoje eu quero compartilhar com vocês a passagem em que Jesus acalma a tempestade. O texto está em Marcos, capítulo 4, dos versículos 35 ao 41, que diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para a outra margem. Nesse momento, Jesus chama os discípulos para atravessar o mar da Galileia. Os discípulos prontamente obedecem a Jesus. Jesus entra no barco e os discípulos o seguiram. De repente, se levanta uma grande tempestade. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 37, diz: Ora, levantou-se um grande temporal de vento. E mesmo Jesus estando no barco, se levantou a tempestade. Isso quer dizer que o fato de seguirmos Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades nesta vida. Os discípulos reagiram desesperadamente e Jesus repreende eles. Está em Marcos capítulo 4, versículo 40. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Os discípulos reagiram dessa forma porque tinham um conhecimento inconsistente sobre quem era Jesus. Eles ainda não acreditavam tanto no seu poder ou o tamanho do seu poder, né? E qual era a sua missão? E os questionamentos dos discípulos após o milagre acaba revelando o que eu estou dizendo. Vejam em Marcos capítulo 4, 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Ou seja, eles não tinham realmente esse conhecimento de Jesus. Trazendo isso para nós precisamos ter um conhecimento, né? Conhecer bem a vida de Jesus, a obra de Jesus, para podermos enfrentar com maturidade as tempestades da vida. Quando nós temos um conhecimento da vida e da obra do Senhor Jesus, nós nos tornamos capazes de enfrentar os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem na nossa vida. Conhecendo bem o Senhor Jesus, a nossa fé aumenta. Nós acreditamos de fato que Ele pode mudar qualquer situação. Existem obstáculos que normalmente se levantam quando surge uma tempestade em nossa vida. Um deles é o medo e o outro a ansiedade. O medo e a ansiedade andam juntos. Vejam que Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Os discípulos eram, na sua maioria, pescadores experientes, que conheciam aquele lugar e a vida no mar. Como eles acreditaram que poderiam morrer, podemos afirmar que a tempestade era impressionante e assustadora. Por isso, eles despertaram Jesus de forma acusatória. Eles disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Diante do poder de Jesus, eles acabam questionando: Quem é este que até o mar lhes obedece? Ou seja, a partir deste momento, eles passam a conhecer mais profundamente o Senhor Jesus. Então, a incredulidade dos discípulos estava relacionada com essa falta de conhecimento de Jesus. Então, nós precisamos conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Esse conhecimento vai nos dar as condições para nós vencermos o medo. E a ansiedade? Como é que nós vamos superar a ansiedade?
Nós precisamos aprender a descansar em Deus, tendo uma clara percepção da identidade de Jesus. Quem é o Senhor Jesus? A ansiedade não nos permite descansar. Vejam, o vento e as ondas se arremessavam contra o barco. O barco já deveria estar a se encher de água. Em Marcos, no capítulo 4, versículo 37, relata isso. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo, sobre um travesseiro em meio à tempestade. Jesus conseguia dormir em meio à tempestade, porque ele tinha a percepção clara de si mesmo, ele conhecia a sua identidade e sabia que o Pai cuidava dele. Essa consciência de si mesmo que permite que ele visse com clareza a sua missão, o propósito que Deus tinha para ele, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus sabia que a sua hora ainda não havia chegado e que não seria aquela tempestade que ele morreria. Quando nós temos uma percepção clara da nossa identidade em Jesus e do propósito do Senhor nas nossas vidas, nós também poderemos descansar, mesmo em meio a uma tempestade da vida. E qual deve ser a nossa identidade espiritual? Estamos falando de identidade, mas qual deve ser essa identidade espiritual? Nós podemos encontrar em Efésios, no capítulo 1, versículo 20. Diz assim: ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Esse ele que inicia aqui o texto da palavra de Deus é Deus, o próprio Deus que exerceu esse poder em Cristo. Podemos ver também em Efésios capítulo 2, versículo 6, que diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo. Então, a nossa identidade em Cristo é fazer o que Cristo fez na terra, é nos deixar ser usado por Ele, para que nós possamos ganhar almas para Jesus, possamos levar o Evangelho, possamos glorificar e enaltecer o nome do nosso Deus. Então, para concluir, o medo ele pode ser vencido e a ansiedade pode ser superada. A consciência de quem é Jesus nos ajuda a vencer esse medo, porque sabemos que com ele nós somos mais que vencedores. E a consciência de quem somos em Jesus nos capacita a superarmos essa ansiedade, porque estamos com Cristo, porque é Ele quem nos capacita e nos dá a direção de vida. Quando nós temos um conhecimento consistente da vida e da obra do Senhor Jesus, nós nos tornamos capazes de enfrentar com naturalidade os obstáculos que se levantam diante das tempestades que surgem na nossa vida. Então, acredite, tenha fé que o Senhor Jesus está presente no teu barco, ainda que venham as tempestades, o Senhor Jesus está lá para acalmá-las. E acredite também que a sua identidade em Cristo Jesus é refletir o caráter do Senhor Jesus Cristo em nossas ações diárias. Esta foi a mensagem do dia. Espero que esta palavra tenha falado com você, que os seus medos e que a sua ansiedade seja curada em nome do Senhor Jesus. Gostaria de te pedir uma ajuda, que você compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas possíveis, com seus familiares, amigos, com o pessoal da rede social, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Clica no botãozinho de gostei, clica para nos seguir, para que as mensagens cheguem assim que forem postadas para você. Agora vamos orar, vamos falar com Deus. Se possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, se entregue durante esses minutos a falar com Deus. Coloque os seus sentimentos para fora, clame e peça para o Senhor Jesus todas as suas necessidades, que Ele venha atendê-las. Coloque para fora os seus sentimentos, o que você precisa, o que de fato você está passando. Tenha uma conversa franca com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que é confessando
que nós seremos curados. Então, vamos juntos, de mãos dadas, orar e pedir a Deus que Ele nos ouça, que Ele venha intervir sobre as nossas vidas e sobre as nossas necessidades. Vamos falar com o Pai. Senhor amado, Senhor querido, obrigado por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado por tudo que tem feito, por até este momento, Senhor, que está conosco. Nós sabemos, Pai, que a sua misericórdia dura para sempre, a tua bondade dura para sempre. Por isso, nós te clamamos, Pai, venha de encontro com as nossas necessidades, Pai. Senhor, eu não sei o que cada irmão está passando, mas neste momento ele está falando contigo, Pai. Ele está pedindo, está clamando, Senhor, junto com ele, Pai. Eu também, num só som, também peço, também clamo, Pai, num só clamor pela vida deles, Pai. Senhor amado, venha com providências, Pai. Alcance esses irmãos que estão enfermos, passando por uma dificuldade, por uma luta, Pai. Alcance a cada um deles, Pai. Senhor, alguns que estão com problemas de saúde, coloca as tuas mãos, Pai. Alcança, vai de encontro, Pai. Oh, meu Deus, os que estão no hospital, Pai querido, internados, passando também por uma turbulência, um momento difícil. Senhor, coloca as tuas mãos, Pai. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor pode curar, Pai. Oh, meu Deus, eu venho te pedir, clamar a Ti, Senhor, que o Senhor venha intervir sobre essas vidas, Pai. Curando, Senhor, libertando de todo o mal, Pai, de toda doença, Pai, que tem tomado o corpo desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, alcança, Pai, alcança essas vidas. Pai querido, tem pessoas também passando por necessidades financeiras. Coloca as tuas mãos, Pai, sobre essas vidas, Senhor. Oh, Pai querido, abre uma porta de emprego, capacita, Senhor, para que elas possam, de alguma forma, Pai, ter o rendimento para se manter. Pai querido, toca no coração daqueles que possam ajudar e que levem um mantimento, que levem talvez um dinheiro para ajudar ou algo que possa contribuir, Pai querido. Senhor, toca, Pai. E se for, como eu digo sempre, o nosso chamado, e se for para nós atendermos esses pedidos, essas necessidades, nos ajuda, Senhor, a levar também e ajudar essas pessoas. Pai querido, venha de encontro também com aquelas pessoas que estão passando por dificuldades na família, Senhor. Quantas famílias estão destruídas, os lares destruídos, pais e mães brigando, filhos brigando, se desentendendo, Senhor. Oh, Pai amado, manda os teus anjos de paz nesse lar, para que haja calma, tranquilidade, entendimento, Senhor. Oh, Pai, a tua palavra diz que é na união que Deus ordena a bênção, é na união que o Senhor ordena a bênção. Por isso, Pai, eu te peço, ajuda para esses irmãos se manterem em união. Pai querido, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, Pai, mesmo em meio a toda a tempestade, Pai. Eu sei que a vida é difícil e desafiadora, Pai. Eu também sei que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Pai querido, eu sei, Senhor, que o Senhor está conosco e nos dará força e coragem para enfrentar qualquer desafio. Nos protege, Senhor, da tempestade, nos protege, Senhor, do medo, da dúvida, da incerteza, Pai, e nos ajuda a manter os olhos fixos em Ti e a confiar, Pai, na Tua soberania e na Tua bondade. Senhor, eu sei que a tempestade não durará para sempre, e eu sei que o sol voltará a brilhar e que a paz e a tranquilidade voltarão a reinar na vida dos meus irmãos, Pai. Ajuda-nos a manter a esperança e a confiar em Ti cada dia mais, mesmo em meio às tempestades, Pai. Que o Senhor Jesus esteja conosco, nos dando livramento, nos protegendo, nos guardando e nos guiando em meio a toda e qualquer tempestade. Pai, te agradeço mais uma vez pelo dia de hoje, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor venha intervir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça, a paz, a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos novamente.